Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Franciane, sou psicanalista, professora aqui na Unicad, nesse curso de formação em psicanálise com selo do MEC. Muito bom estar aqui com você para juntos compartilharmos conhecimento em mais um módulo. O módulo deste mês é o módulo que trata a respeito de análise, interpretação, entrevista clínica psicanalítica e anamnese. Nós vamos falar então sobre assuntos bem práticos aqui dentro do nosso curso. Esse é o momento de você ter, enfim, o contato com a teoria psicanalítica a respeito da técnica. Muito, muito importante essa aula para você que está aqui no nosso curso, que você possa então compreender o que um psicanalista faz, como um psicanalista trabalha, que você possa ter esse acesso nesse dia. Para isso, nós vamos trazer aqui o primeiro assunto, que é o tripé da psicanálise. Nós vamos falar do tripé da psicanálise, porque precisamos mais uma vez, né? Já tivemos esse assunto aqui em outros módulos, já levantamos esse tópico aqui em vários módulos, inclusive, mas vamos trazê-lo aqui novamente para nós entendermos o que você precisa ter, o que você precisa saber, o que você precisa fazer para ser um psicanalista relevante, para ser um excelente profissional. Dentro disso, nós vamos trabalhar a análise de maneira teórica, vamos falar o que é a análise no segundo ponto, vamos trabalhar também a questão da interpretação, falando aqui também da teoria, o que é interpretação, o que é que o psicanalista, como o psicanalista, interpreta, por que ele interpreta dentro da análise. E vamos tirar um bom espaço dessa aula para investirmos no estudo da interpretação dos sonhos. A obra Interpretação de Sonhos de Freud é a obra fundamental da psicanálise, é a primeira obra dele que fundamenta toda a sua teoria, então ela é digna que nós venhamos parar e estudar sobre ela aqui dentro do tópico da interpretação. Vamos juntos então iniciar essa aula? O tripé da psicanálise. Freud, como pai da psicanálise, ele trouxe para todos nós a importância de que a formação do psicanalista fosse feita de maneira responsável. E o que Freud entendia que era importante para a formação do psicanalista? Ele entendia que era essencial que um psicanalista, alguém, um profissional que trabalhasse com a psicanálise, ele fizesse a sua análise pessoal, ele tivesse o seu momento de se compreender. A análise pessoal ou análise didática aqui tem o mesmo sentido. Freud, sabemos, era um médico. E no início, né, no início da psicanálise, a partir do momento que ele começou a lançar as bases, começou a primeira escola da psicanálise com ele mesmo, com reuniões que eram feitas às quartas-feiras, Freud ele começou a ensinar para os seus alunos, que em sua maioria eram médicos, que eles precisavam começar a analisar eles mesmos, se submeterem à análise pessoal por outro também psicanalista, para que eles pudessem ter contato com seus próprios conteúdos inconscientes e entender mais a respeito da psicanálise. A partir disso, Freud ia ali estudando teoricamente com seus alunos. O estudo teórico é essencial também para que esse tripé, né, esse banco de três pés, não fique manco. Aqui nessa formação você tem acesso ao estudo teórico. É isso que mês a mês, de módulos em módulos, você está fazendo, estudando a teoria da psicanálise. Essa é a função, é a base desse curso que você está fazendo. É impossível ser um psicanalista também sem estudar a sua teoria, sem conhecer a respeito, né, de Freud, a respeito daquilo que foi desenvolvido por ele, dos psicanalistas que vieram posteriormente, trazendo as suas leituras e releituras, os casos e os seminários tão importantes de Lacan, entre outros. Tudo isso é muito importante para que você estude a teoria da psicanálise. E nesse sentido, o estudo teórico, ele jamais tem fim. Nesse curso aqui você tem acesso à teoria da psicanálise. Um terceiro pé para esse banco, né, do tripé da formação da psicanálise é a supervisão clínica. Freud acreditava que era muito importante que houvesse um olhar
enquanto supervisor para o psicanalista que estivesse em formação, porque essa supervisão seria necessária para trazer a ele mais clareza a respeito da prática. Falei aqui de modo bem resumido, mas nós vamos ver aqui slide a slide esses pés. Falando primeiro então da análise pessoal ou análise didática. O futuro analista, ele precisa passar por sua própria análise. Então, você que está aqui estudando psicanálise, você pode e deve ser analisado. Você pode começar analisando a si mesmo e também se submetendo à análise por um outro profissional, fazendo a sua análise pessoal. Assim, você vai tratar suas questões emocionais. Ainda que a princípio você não consiga perceber as suas dificuldades, e graças a Deus não existe nenhuma questão de adoecimento iminente, é importante que o psicanalista ele possa ter contato com o seu próprio inconsciente, para que ele possa entender de maneira mais completa a respeito da teoria que ele está estudando e também para que no seu processo de cuidado e de escuta de outras pessoas, ele venha a ter uma escuta mais apropriada, mais alinhada, para que ele mesmo, talvez cuidando de algum paciente, não possa se encontrar com os seus próprios fantasmas, os seus próprios sintomas e ter dificuldades ali naquele momento para manejar algum tipo de transferência. Está escrito aqui, olha, para que que serve a análise pessoal? Serve para quê? Para que o futuro analista possa entrar em contato com o seu inconsciente, para que ele possa perceber então e elaborar as suas próprias questões e seus sintomas, para que ele possa também experienciar a posição de analisante antes de ocupar a posição de analista. Olha o que que Freud dizia. Freud já afirmava: onde o id estava, o eu devia advir. Então, a partir desse momento aqui, Freud está trazendo para os estudantes da psicanálise, para todos os leitores da psicanálise, a importância de que nós venhamos nos conhecer, conhecer as nossas questões, trazer o nosso inconsciente, tratar aquilo que existe em nós, para que nós possamos saber como ajudar o outro, como manejar as dificuldades do outro dentro ali do lugar da análise. Lacan também reforça isso. Ele diz que só se autoriza a ser analista aquele que passou por sua própria análise. Então é importante que você procure a sua análise, você procure fazer a sua análise pessoal. Você procure um profissional para te atender, você esteja se dispondo a se colocar nesse lugar de analisando. Isso com certeza vai lhe ajudar a se formar melhor dentro desse papel de psicanalista. O outro pé do tripé da psicanálise que nós citamos é o estudo teórico. O psicanalista ele precisa conhecer então a obra de Freud, o fundador da psicanálise, precisa conhecer Lacan, que é bastante importante, e também de outros autores que contribuíram para a teoria. À medida que você, como estudante da psicanálise, você como psicanalista, começa a se enxergar trabalhando, você precisa manter os estudos. Até porque sempre nós vamos esbarrar em situações únicas daquele sujeito que está na nossa frente. Então, nós vamos precisar sempre nos atualizar com matérias específicas, com estudos específicos, fazendo leitura de coisas que nós já lemos anteriormente, estudamos seminários, participando então de grupos de pesquisa, de grupos de estudos de caso. Tudo isso sempre para poder nos formar um psicanalista ainda melhor. A teoria é muito importante, o estudo teórico é muito importante. E não se trata aqui, né? Trago esse adendo aqui dentro desse slide, não só de ler livros. A leitura é muito importante. Mas não é apenas você ler muitos livros, mas ler com esse olhar de experiência clínica que você vai adquirindo no decorrer dos meses, dos anos de trabalho com a psicanálise, para poder conseguir o quê? Articular a teoria e a prática. Muitas vezes eu ouço pessoas, vêm algumas dúvidas a mim como professora, ou mesmo no dia a dia de forma leiga, algumas pessoas leem a respeito da psicanálise e trazem questões que são teóricas e que são difíceis de entender a princípio. Então, é preciso que esse estudo seja contínuo.
Quando eu vejo que há uma dúvida, que a pessoa está tendo dificuldade de entender por falta de ter vivido uma experiência com a psicanálise, como o analisando, ou então por ainda não ter encontrado um caso parecido com aquele, nós sempre podemos sugerir livros, mas é muito importante que a experiência clínica ela venha ser articulada com o estudo teórico. Não tem como não é aconselhável de forma alguma que um psicanalista ele comece a atuar, comece a trabalhar sem ter um bom embasamento teórico. Mas após a formatura, é necessário que esse estudo continue. É necessário que esse estudo comece a ser voltado, então, com o olho, com o olhar da prática, colocando toda aquela teoria agora em prática. O terceiro pé desse tripé é a supervisão clínica. A supervisão é o espaço em que o analista em formação apresenta os seus casos clínicos a um psicanalista mais experiente. Então, ele vai relatar, ele vai contar, ele vai trazer os seus casos para um psicanalista mais experiente que ele. Para quê? Para que ali naquele momento, enquanto ele fala sobre os seus casos, ele possa refletir juntamente com o outro psicanalista sobre como tem sido a escuta dele, o que ele tem compreendido, quais são as intervenções possíveis naquele caso, quais interpretações ele tem trazido, como tem sido a transferência entre ele e o seu paciente. Isso é muito importante, porque quando estamos sozinhos ali atuando com o nosso paciente, podemos nos sentir, a princípio, muito acuados, muito medrosos daquilo que vamos dizer, daquilo que vamos falar. Podemos encontrar ali questões que nós realmente não sabemos como lidar, como intervir. Então, ter um outro psicanalista mais experiente para trazer essa supervisão, para ouvir, é essencial e nos traz uma segurança para trabalhar desde os primeiros atendimentos. E é muito saudável que o psicanalista, ele tenha um psicanalista supervisor que trabalhe com ele mesmo depois que ele for adquirindo mais experiência. Nesse sentido, eu mesma preciso dizer, eu tenho um psicanalista que atua como supervisor nos meus casos. Então, nas minhas maiores dúvidas, questões, no andamento de questões muito específicas que eu ali preciso de trazer para poder ter mais luz, mais clareza, eu trago a esse psicanalista. Eu não fico ali então presa àquilo que eu acho, àquilo que eu imagino, àquilo que eu fantasio, aquilo que por vezes eu posso estar trazendo como transferência minha, a contra-transferência, dentro ali do meu momento com o meu paciente, mas eu tenho um olhar de um outro psicanalista. Esse é um exercício ético, porque eu não fico presa àquilo que eu acho que eu sei, àquilo que eu acho que é suficiente. O psicanalista, ele precisa entender, então, que o seu trabalho é extremamente importante e responsável. E a parte da ética, a parte da responsabilidade como um bom profissional, que eu esteja em dia com as minhas próprias questões. Porque dentro do momento ali da psicanálise, dentro do momento de ouvirmos a pessoa e trazermos à pessoa alguma intervenção, alguma interpretação específica em algum momento, nós precisamos entender que, por mais que estejamos treinados e nos treinando para sermos não julgadores, para sermos éticos, para termos ali eh, esse cuidado da imparcialidade, nós ainda somos um ser humano que vamos trazer algo ali da forma mais ética possível, da forma mais isenta possível, mas vamos também possivelmente projetar algumas das nossas questões dos nossos pacientes. Por isso precisamos estar com a nossa análise pessoal em dia. Precisamos trabalhar a nossa vida, precisamos trabalhar a nossa história de vida, as nossas experiências para que nós possamos ter essa leveza para tratarmos com os nossos pacientes de maneira realmente ética. Nesse sentido, então, é importantíssimo aqui nesse módulo nós lembrarmos do tripé da psicanálise, porque não é simplesmente uma profissão que vai nos trazer rentabilidade ou que vai nos trazer sucesso, sem que nós venhamos nos empenhar
na nossa formação contínua, no nosso tratar contínuo com as matérias da psicanálise. Então, o tripé da psicanálise envolve a análise pessoal, que é a análise didática, quando nós mesmos, como estudantes, como psicanalistas, nós nos colocamos nessa posição de nos analisarmos, né, de nos deixarmos analisar. A formação teórica, que é extremamente importante, o estudo teórico e que não para, precisa ser contínuo. E a supervisão clínica, que é esse espaço quando nós submetemos os nossos casos clínicos a um psicanalista mais experiente para lhe abrir esse caso para o olhar de um outro psicanalista, ok? Dentro então aqui da nossa aula, precisamos, né, trazer esse resumo do tripé para poder falar sobre esses três pontos e usar aqui essa última frase de Freud aqui que está na última parte desse slide, que é muito importante, que ele fala, olha, ninguém pode conduzir os outros aonde não foi por si mesmo. Então, o estudo do inconsciente, ele precisa ser feito, agir, ter uma base em nós mesmos, psicanalistas. Freud, ele se analisou o tempo inteiro. Ele dividiu ali com Joseph Breuer, com outros alunos seus, muitas das suas experiências. Ele trocou muitas experiências, ele não tinha um psicanalista talvez mais experiente do que ele, mas ele em suas cartas, ele em seus livros, ele sempre trouxe, se abriu ao ponto de trazer os seus próprios exemplos. Nós vamos ver na aula de hoje, quando nós estivermos falando sobre a interpretação de sonhos, como Freud ele abriu e contou os seus sonhos pessoais para poder explicar a respeito da psicanálise, para trazer ali bases conceituais, porque ele se analisava constantemente, ele via essa importância de entender e compreender a psicanálise, a princípio, a partir dele mesmo. E depois a partir das outras pessoas. Então você precisa ter também essa sua experiência de tripé com a psicanálise. A partir desse ponto, então, nós vamos trabalhar hoje e falar a respeito da teoria, a respeito da análise. A teoria a respeito da análise que eu quero trazer na aula de hoje é nós entendermos um pouco mais o que acontece na psicanálise, nessa análise da mente. O que acontece quando uma pessoa ela entra em um consultório, uma clínica psicanalítica, quando ele vem, se deita no divã, ou quando ele tem uma consulta online, um atendimento online, como é que essa pessoa, o que é que essa pessoa ela vai fazer? E o que é que o psicanalista vai fazer? Essa é uma forma, eu trago aqui essa imagem dessas lâmpadas, de trazer luz à vida daquela pessoa. Muitas vezes as pessoas vão chegar para você, como chegam para mim, com questões muito pontuais. Chegam primeiro com as suas queixas, então nós vamos ouvir o que essa pessoa diz que ela precisa, o que ela está sofrendo, quais são os sintomas que ela percebe. Isso tudo nós vamos escutar da pessoa. E a partir daquilo que a pessoa for dizendo, nós vamos começar a executar a nossa escuta ativa e deixar que aquela pessoa fale livremente. A partir disso, aquela pessoa, ela vai começar com algumas sessões, não necessariamente na primeira ou na segunda, mas de fato trazer a sua demanda. A demanda ela vem depois da queixa. Às vezes a pessoa vem dizendo que está tendo insônia, ou que está tendo algumas crises de ansiedade, ou que tem alguma decisão séria da vida para tomar e está em dificuldades. Ela traz aquelas queixas ali. Por vezes vem porque alguém marcou para ela vir, alguém disse que ela precisava vir, e não traz ali de fato a sua demanda real de início. Até porque ela precisa de fato confiar em você, confiar em mim, entender que ela está em um território seguro, em que ela pode falar de si sem ser julgada. Então, depois de algumas sessões, a pessoa começa a entrar em análise, que nós dizemos. Ela começa a trazer algumas das suas
reais demandas. E nós começamos a pensar ali da associação livre daquela pessoa, aquilo que é conteúdo do inconsciente. E a pessoa vai entrando em análise. Vamos falar então dessa análise. A análise enquanto método. Ela é um método investigativo desenvolvido por Freud, que parte da escuta da fala do sujeito para acessar conteúdos inconscientes. Agora há pouco eu falei, né, usei a expressão associação livre. Eu espero que essa expressão ela já esteja de fácil compreensão para você, mas caso você não esteja, entendendo bem o que quer dizer associação livre, a associação livre é o fato do paciente, do analisando, falar livremente a respeito do que lhe vem à mente, sem que ele tenha medo de julgamentos, sem se importar com uma ordem prioritária, sem ter ali um script pré-estabelecido. A partir do momento em que o analisando ele começa a associar livremente, ou seja, ele começa a falar de várias questões, nós, como psicanalistas, vamos ouvindo aquela pessoa de maneira atenta, com a nossa atenção flutuante, ou seja, nós não focamos questões específicas daquele discurso, daquela fala, mas mantemos a nossa escuta aberta para que, em algum momento, nós possamos ali pensar, tirar ali daquela fala, daquele discurso do analisando, conteúdos inconscientes que são revelados. Como que esses conteúdos eles são revelados? Eles são revelados às vezes através de falas, como frases soltas, frases que vêm ali, talvez em forma de um lapso, de uma contradição, um sintoma específico, ou quando aquele analisando ele fala a respeito dos seus sonhos, nos seus sonhos no sentido literal, né? Quando ele dorme, ele sonha com algo específico ou fantasias, imaginações que ele tem. Tudo isso pode revelar conteúdos inconscientes e nós precisamos estar atentos e dar ao nosso analisando esse espaço em que ele possa falar. Essa análise, então, é um método. É o método de investigar o inconsciente da pessoa. O inconsciente, ele é como um baú bem fechado que está repleto de memórias, repleto de desejos, repleto de pulsões, repleto de tudo o que há na vida daquela pessoa. E por vezes, enquanto ela falar livremente dentro de uma sessão, alguns conteúdos eles vão sair, eles vão vazar ali pela portinha daquele baú. E quando algo sair, nós precisamos estar ali prontos para poder trazer aquilo para fora no momento certo, na forma certa, com uma fala específica. Mas, nesse sentido, precisamos de focar aí a questão da fala, da associação livre, a questão da escuta, que precisa ser especializada com atenção flutuante, e aí, esse pensar, esse retirar esse conteúdo que vai ser interpretado, vai ser devolvido ao paciente, de certa forma, para que ele mesmo possa elaborar as formações inconscientes dele. Nós vamos pegar na mão do nosso paciente, ouvi-lo e ajudá-lo nessa caminhada. Análise, então, é esse método que a psicanálise usa. A análise também, nesse sentido, ela vai poder ser descrita como um processo clínico. Então, é, não é possível que uma pessoa ela encontre uma melhora, vamos dizer assim, completa. Vou usar a palavra cura, mas a questão da cura na psicanálise é uma questão que é bastante polêmica entre os autores, porque alguns acreditam na possibilidade de cura dentro da psicanálise. Outros não acreditam, outros trazem a questão da cura como um não objetivo da psicanálise. A psicanálise ela não tem o objetivo de que a pessoa ela se conforme a um padrão, porque por vezes é isso que é entendido por cura quando nós falamos de questões mentais, que é a pessoa se conformar a um padrão específico de modo de pensar, de modo de agir, de modo de ser, e não é isso que a psicanálise procura. Mas eu gostaria de, dentro dessa questão do processo clínico da análise, é,
focar aqui com vocês a questão de que a análise é um processo. Então, a cura ou a melhora, ela por muitas vezes não é percebida em um curto espaço de tempo. Em algumas situações é possível que após se submeter à análise, a pessoa ela possa ter um agravamento de alguns sintomas. Ela possa ali, ao começar a ter contato com seus conteúdos inconscientes, ela ter um mal-estar, ela ter ali, por estar muito próxima de algumas coisas específicas, né, de alguns conteúdos inconscientes, desejos reprimidos, memórias reprimidas, ela pode ter uma piora para depois, persistindo com a análise, ela ter uma melhora. Então, a análise é um processo. E como processo não é algo curto, é algo que vai se estender por algum período de tempo. Vamos ler aqui, olha, refere-se então ao processo de tratamento psicanalítico em que o sujeito, por meio da associação livre e da transferência, entra em contato com seus desejos, conflitos e repetições inconscientes. A análise implica tempo, escuta, transferência e interpretação, com o objetivo de possibilitar uma reestruturação do sujeito em relação ao seu inconsciente. Não se trata de explicar ou aconselhar, mas de abrir espaço para o sujeito falar, se escutar e se transformar. Olha, já fica aqui um lembrete para nós psicanalistas. Nós não somos conselheiros. Nós não trabalhamos com uma psicologia que seja diretiva, que dê ordens. Nós, da psicanálise, nós trabalhamos com a escuta. Nós trabalhamos com o tempo e com a transferência e a interpretação. Muito importante falar de transferência, lembrar também do que significa esse conceito transferência. Transferência é o fenômeno em que o paciente, o analisando, ele repete, ele traz para o hoje, traz para dentro da análise sentimentos que podem ser positivos ou negativos para o analista, que outrora na sua vida eram designados, eram direcionados para figuras importantes, figuras de cuidado na infância, como seus pais, como pessoas queridas que cuidaram, pessoas também que foram muito importantes em relacionamentos de namoro, em relacionamentos de autoridade. A transferência é esse fenômeno em que esses sentimentos, ou a maneira de agir, a maneira de estruturar a relação, ela é transferida dessas pessoas para o analista. Um exemplo que eu poderia dar é de uma transferência positiva é quando o analisando ele começa a sentir a vontade para falar das suas questões. Isso pode ser um reflexo de que ele teve um bom relacionamento ou consegue falar, consegue se dar bem com a mãe ou com o pai. E aí ele consegue trazer isso para análise. Talvez no próprio discurso dele, em algum momento, ele pode até falar: olha, eu sinto que eu posso me abrir com você, eu posso falar, eu me sinto seguro como eu me sentia com os meus pais, ou então uma transferência negativa também pode se estabelecer. Quando a pessoa ela vem com resistências, ela vem assim pensando, olha, eu até penso em contar a respeito de algumas coisas, mas eu sinto que eu vou ser julgada, porque eu sempre sou julgado quando falo a respeito desse assunto dentro da minha família, com os meus pais. Por vezes, no trato com adolescentes, nós precisamos de ter um- uma paciência redobrada com esse processo de estabelecer uma boa transferência. Porque o adolescente, muitas vezes, quando ele vai para a clínica, quando ele vai para o momento da análise, ele já está ali com o pensamento de que é mais um adulto que vai ouvi-lo, julgá-lo, que vai contar daquilo que ele vive, daquilo que ele fez para os seus pais, né, para os seus cuidadores que o levaram até ali, né? Dificilmente o adolescente vai sozinho. Muitas vezes ele vai orientado pela escola, vai orientado por algum médico e os pais que o levam. Então existem muitas questões aí específicas da clínica de adolescentes que é bastante interessante, mas eu quis trazer esse exemplo aqui num recorte para poder falar a respeito da importância da transferência.
Por muitas vezes, algumas pessoas vêm à clínica, e aqui isso me serve como um exemplo também nesse momento, e elas querem agradar o psicanalista. Então, elas esperam dar respostas certas, sendo que nós, como psicanalistas, não estamos procurando respostas certas. Não estamos procurando que as pessoas atinjam um nível, talvez, de moral, de expectativas nossas em relação a nada, mas por muitas vezes, né, terem também esse relacionamento com seus pais, terem, né, ali um convívio em que elas são julgadas, que elas precisam agir de determinadas maneiras, as pessoas trazem isso também e repetem isso dentro da sessão. Então, a transferência, então, ela vai falar desse fenômeno, desse deslocamento de sentimentos, que é muito próprio e que é importantíssimo para que a análise se estabeleça. Porque se a transferência não for positiva, se a pessoa ela não quiser entrar em análise entendendo que ali ela está no ambiente seguro, que ela pode ser ouvida, que ela pode falar, é, vai ser criado alguma resistência. Mas, de toda forma, ainda que negativa a transferência, ela diz algo a respeito do inconsciente daquela pessoa. Talvez aquela pessoa ela não consiga confiar, talvez ela teste muito o analista. Ela pergunte sobre os títulos dele, sobre onde ele estudou, o que ele fez, sobre a clientela dele. Talvez aquela pessoa ali, ela teste o analista faltando das sessões, fugindo de algumas questões, e tudo isso de alguma forma está revelando conteúdos inconscientes daquela pessoa. Simplesmente trazer os conteúdos inconscientes daquela pessoa é, e mostrar para ela não necessariamente traz a cura necessária, mas o manejo da transferência, entender o que está acontecendo dentro da transferência na análise é importantíssimo para que o processo clínico possa progredir. E aí, algumas intervenções, por vezes, serão necessárias nesse assunto também. É bastante interessante nós pensarmos a esse respeito, porque a tendência muitas vezes nossa, como psicanalistas, principalmente quando estamos começando a trabalhar com a psicanálise em si, é querer trazer as pessoas para nós, às vezes até mesmo prometendo resultados rápidos, imediatos, ou trazendo muitas explicações, né, dando aula, aconselhando, trazendo ali muitas direções, e isso não é a psicanálise. É claro que nós vamos ter pacientes e pacientes, e por vezes, né, explicar, né, sobre o funcionamento do inconsciente, trazer ali uma explicação a respeito da psicanálise vai ser muito útil dentro ali de um momento de intervenção, mas sempre com um limite, sempre sabendo que esse é o espaço do sujeito falar, para que ele possa escutar a si mesmo e para que ele possa se transformar. Se nós trouxermos ali o conteúdo inconsciente, já enxerguei. Na primeira, segunda, terceira, quarta sessão, já sei qual é o problema dessa pessoa. Se nós simplesmente trazermos e mostrarmos aquilo para aquela pessoa, sem ela estar pronta, possivelmente ela não vai voltar, ela vai se assustar, ela pode, dependendo do caso, dos sintomas, entrar em crises, entrar em surto. Então, nós precisamos ter um bom manejo, um cuidado ali com aquilo que nós trazemos como interpretação também, que é o nosso próximo tópico. Mas fechando aqui a questão da análise, nós podemos entender a análise, então, como um método, que é um modo de investigar o inconsciente como um processo clínico também. Então, é um tratamento que se desenrola dentro da transferência. Então, a importância de nós estarmos sabendo manejar essa transferência. E sempre, sempre, a análise vai ser uma experiência o quê? Subjetiva. Quer dizer que ela é do sujeito, é dele. Cada sujeito faz a sua própria análise, única e singular. Por mais que nós, por vezes, tenhamos um desejo muito grande que os nossos pacientes se curem, se beneficiem da análise, vejam logo as suas questões como nós vemos e sejam felizes, sejam plenos, saiam daquela situação de dor, de sofrimento, que é a maneira que eles chegam até nós. Nós precisamos entender que a análise é do sujeito, a experiência é dele.
Então não está em nossas mãos. Até esse nosso furor de curar, né, que Freud mesmo trata em alguns dos seus textos, ele pode ser prejudicial se nós nos colocarmos no lugar do desejo. Nós não podemos desejar pelo analisando. Ele precisa desejar se curar. Ele precisa desejar sair da posição de sofrimento. E para isso, ele vai ter o processo dele. Eu e você, é claro, estamos aqui para dar a mão para ele e ajudá-lo nesse período. A interpretação. A interpretação, ela vai falar, mais uma vez, de trazer essa luz sobre os conteúdos inconscientes. A interpretação dentro da psicanálise, ela é um gesto fundamental do analista. Não é no sentido comum de trazer uma explicação, um significado de forma didática apenas para algo que é trazido, mas é um ato clínico mesmo. É como se fosse um medicamento que nós temos para poder dar àqueles que sofrem e estão conosco dentro da análise. Vamos falar então aqui vários pontos específicos sobre essa questão. O que é interpretação na psicanálise? Primeiro, ela é um ato clínico. É um ato do analista que intervém no discurso do analisante, destacando um ponto do inconsciente que estava velado. Não é uma explicação pronta, mas uma intervenção que faz vacilar o sentido já estabelecido. Olha só que interessante. Esse ato, então, é o ato que nós fazemos quando nós percebemos que, de fato, há um conteúdo inconsciente que foi mostrado a nós, que foi trazido a nós, mas que para aquele nosso analisando, ele estava velado, ele estava ali coberto. A pessoa não viu o que aconteceu. Mas não é também uma explicação pronta. Ah, isso significa isso. Simplesmente trazer ali, né, ainda que de forma didática, um significado. Mas a intervenção, ela vem de forma a trazer uma dúvida, um questionamento para aquela pessoa. Nós sempre trazemos a intervenção numa maneira, numa forma de uma dedução. Nós deduzimos algo e trazemos ali para aquela pessoa com a possibilidade dela aceitar ou não aquilo que nós estamos falando. Então, por exemplo, se uma pessoa vem contando ou contou ali já a sua história de vida, né? Você já ouviu ali a respeito daquela pessoa nas primeiras sessões, e depois ela vem trazendo alguma questão, por exemplo, ligada à autoestima, que ela sente a sua autoestima baixa, que ela tem uma dificuldade em cuidar de si mesmo, em trazer ali é, algum plano, talvez, que ela queira, que ela deseja. Ah, eu queria muito começar a fazer atividade física, mas eu não consigo. Eu percebo que eu estou sempre protelando essas questões, né, o que diz respeito ao meu próprio cuidado. E aí você já sabe ali pela história de vida daquela pessoa que talvez ela veio, né, a viver, a se desenvolver como uma personalidade, com uma família que não dava valor a isso, não dava valor à saúde, não dava valor a esse cuidado, ou talvez, né, numa história de vida de sempre muita carência, de muita escassez de recursos. Então ali você tem ali daquela pessoa, talvez numa fala dela, que ela fala assim: ah, mas a minha mãe nunca fez atividade física, porque a minha mãe não entendia que isso era importante ou algo semelhante, se ela vem trazer ali algumas questões nesse sentido, é, à medida que vamos ouvindo o muito falar daquela pessoa, o falar, a associação livre que ela vai fazendo, nós podemos intervir. Olha, talvez, pelo que você já falou, de contar da sua história de vida, você observe que esse ponto dessa sua é, procrastinação em relação a esse seu cuidado pessoal pode estar ligado à sua forma de pensar que você tem dos seus pais, da sua família. Talvez hoje, mesmo você tendo recursos, você tendo condição, você se sente culpado pelo outro não ter, pelo outro não poder fazer. Isso é um exemplo aqui, gente. Não é uma regra. Cada um é um sujeito específico. Mas vocês conseguem perceber como essa interpretação do conteúdo inconsciente já está ali?
na fala daquela pessoa, mas nós podemos trazer para fora, trazendo ali com uma pergunta, com um questionamento, para que a própria pessoa ela possa pensar a respeito daquilo, não trazendo a interpretação como algo taxativo, algo pronto, com um sentido já pré-estabelecido, é isso, mas fazer a própria pessoa pensar. Ao fazer dessa forma, nós tentamos fazer o quê? Qual que é o nosso objetivo? É abrir o inconsciente da pessoa. A interpretação, ela visa, olha só aqui, fazer emergir o desejo inconsciente, mostrar algo do sintoma, do lapso, do sonho, que estava escondido no que o sujeito dizia. Muitas vezes é breve, enigmática, até mesmo uma palavra ou um silêncio colocado no momento certo. Muitas vezes é breve, enigmática, até mesmo uma palavra ou silêncio colocado no momento certo. Um outro exemplo que a gente pode trazer aqui é usar um exemplo bem comum, a pessoa que ela traz em seu discurso a dificuldade de terminar projetos. A pessoa, eu vou iniciar um estudo de um curso e ela não vai até o fim. Ah, vou começar a ler um livro, não vai até o fim. Vou começar, né, a trabalhar em tal lugar, né, a tal profissão, ela não vai até o fim. O que é que existe naquela pessoa e que nós vamos ouvir na associação livre dela? Ou às vezes em um sonho que ela traga, ou em algum sintoma específico que possa não apenas explicar essa situação, mas trazer uma luz para aquela pessoa perceber nela mesma que existe alguns conteúdos inconscientes que possam estar paralisando ela diante de oportunidades, inclusive. Então, é o papel, né? É um ato do analista. Ele, no momento em que ele percebe que a pessoa está preparada para ouvir aquela interpretação, que a própria pessoa está trazendo sinais no discurso dela, na associação livre dela, de que ela está próxima daquele conteúdo, ela entender o que é que parou ela, o que é que para ela. Ou até mesmo quando ela fala de um novo projeto, olha nesse exemplo nosso. Uma pessoa vem falando de um novo projeto. Como ajudar essa pessoa a quebrar esse ciclo de não finalizar nenhum projeto? Por vezes trazendo luz sobre algum conteúdo inconsciente. Talvez nem ela mesma perceba porque, ou não perceba que ela está caminhando por um caminho de repetição. Porque é esse o problema, né, das questões inconscientes. Elas modelam as nossas ações no presente, sem que nós estejamos conscientes. Por serem inconscientes, apesar de nós não as vermos, né? Acho que é assim mesmo que se diz, nós estamos constantemente tendo as nossas ações moldadas por elas. Então, nesse sentido, é importante abrir essa caixinha do inconsciente com as interpretações. Mas é importante falar aqui que há uma diferença entre. Estou procurando aqui, queridos, porque me parece que está faltando um slide aqui, mas espero que não. A diferença de outros discursos, né? Vamos falar aqui agora nesse ponto. O que é interpretação na psicanálise? A diferença de outros discursos. É importante a gente perceber, então, que a psicanálise ela tem uma forma diferente de trazer essa intervenção pela interpretação dos conteúdos inconscientes. Como eu já disse em um momento aqui, o psicólogo ou conselheiro, ele pode dar explicações, orientações ou significados. Já o psicanalista, pela interpretação, ele não vai ensinar o paciente sobre ele mesmo, mas ele vai criar condições para que o próprio sujeito se confronte com o inconsciente. Isso é importante aqui. Estava pensando sobre isso. Nós precisamos de entender o momento certo de agir, o momento certo de falar. Nós vamos criar as condições para que a pessoa possa trazer o inconsciente dela para fora. Quando o inconsciente surgir, nós vamos ajudar essa pessoa a enxergá-lo, para que ela possa elaborá-lo. É a história de vida dela, é o sujeito vendo a ele mesmo, confrontando a ele mesmo. Logo, a interpretação psicanalítica, ela é uma intervenção mínima.
precisa e desestabilizadora, que toca o inconsciente e permite que o analisante produza novos sentidos sobre si. Então, por vezes, por isso que eu disse lá em questão do processo da análise, por vezes, a análise ela vai trazer uma dor, uma angústia. Enquanto a pessoa está passando pela análise, ela pode ter momentos em que ela sinta angústia, ela sinta dor, porque ela está entrando em contato com conteúdos inconscientes e ela está tendo a oportunidade ali de interpretá-los e elaborá-los, mas isso não é uma coisa boa, uma coisa fácil. Talvez aquilo que ela já imaginava que era de uma forma, aquilo que ela já tinha colocado que era de uma forma sobre ela mesma, precisa ser mexido, precisa ser desestabilizado. E é a interpretação do psicanalista que vai fazer isso. Nesse sentido, então, queria dar um destaque aqui nessa aula para nós trabalharmos a obra A Interpretação dos Sonhos. Continuando aí com essa metáfora da luz, né? Aqui nesse slide eu quis colocar essa luz aí ao lado da cama. Existem pessoas que sonham muitíssimo, que sempre têm sonhos para poder contar. Existem pessoas que não sonham, que dizem não sonhar, mas que por muitas vezes não se lembram do conteúdo dos sonhos, porque, né, já é cientificamente conhecido que todos nós sonhamos. Freud, então, ele traz uma obra maravilhosa a respeito da interpretação dos sonhos. O sonho para ele é um caminho para o inconsciente, um caminho que revela o inconsciente. Essa obra, A Interpretação dos Sonhos de Freud, ela é de 1899. Ela foi impressa em 1899, mas Freud quis que fosse colocada a data de 1900 para marcar ali o início do século. É a primeira obra psicanalítica que ela é lida, né? Que ela é publicada realmente para toda a sociedade e ela traz ali muitas questões a respeito do inconsciente. Ela vem trazer essa base da primeira tópica de Freud, né? Inconsciente, pré-consciente, consciente. E ela trata a respeito dos sonhos. Então, dentro da psicanálise, dentro do trabalho de psicanalista, nós podemos permitir, né, que na associação livre dos nossos pacientes, eles tragam os sonhos deles, o que eles sonharam. Nós devemos abrir essa porta. Não precisamos necessariamente, né, obrigar as pessoas a contar os sonhos ou trazer como uma regra. Até porque nas nossas sessões nós não colocamos uma pré-estrutura. Nós deixamos que a fala, né, seja livre, a associação seja de fato livre. Mas nós podemos dizer aos nossos analisandos, né, de início do tratamento, nos primeiros contatos, que eles têm liberdade sempre que quiserem de trazer sonhos para que juntos nós possamos refletir a respeito deles e trazer a interpretação. Freud, então, ele traz diversos exemplos de sonho, nós vamos falar sobre eles aqui nessa aula, mas ele já traz para nós, né, uma premissa a respeito dos sonhos, dentro ali da sua construção, a respeito dos mesmos, ele faz, né, no início da obra, uma fala a respeito de como os sonhos, né, eram vistos no decorrer dos tempos, na história, vistos muitas vezes como avisos divinos, como proféticos, muitas vezes vistos ali como lugares realmente de dor, de angústia, né? Medo, muito medo dos sonhos havia em algumas civilizações, até por esse aspecto, né, de eh, uma visita ao mundo dos mortos ou pela a questão, né, dos mundos do mundo espiritual, né, sendo trazida ali dentro dos sonhos. Mas Freud, né, no seu forma de pensar, no seu conhecimento, ele vai desfazendo essas questões para focar no sonho como uma realização de um desejo. É assim que Freud entende o sonho. Ele entende que quando dormimos e sonhamos, no sonho estamos realizando desejos inconscientes. Entretanto, ainda que o sonho seja ruim, ainda que se trate de um pesadelo, vem a questão, né? Ainda assim é a realização de um desejo? Sim, para Freud, sim. Mesmo um sonho desagradável, um sonho angustiante, ele expressa algum desejo, mas esse desejo sempre vai estar disfarçado, sempre vai estar deformado. Por quê? Os nossos desejos inconscientes, eles não podem vir à nossa consciência, porque eles são angustiantes, dolorosos. Assim são entendidos esses desejos que estão lá no nosso inconsciente. Muitas vezes eles pervertem a nossa própria moral.
Eles são desejos que nós não queremos ter contato com eles de maneira consciente, mas eles estão lá no inconsciente e eles vêm no sonho de maneira disfarçada. O sonho, então, para Freud, é a realização disfarçada de um desejo reprimido. Aí ele traz, então, uma explicação a respeito do que é o sonho manifesto e do sonho latente, dos conteúdos do sonho. Ele separa o conteúdo como manifesto e latente. Ele diz que o conteúdo manifesto é aquele que nós nos lembramos ao acordar, a narrativa do sonho, aquela história que foi sonhada. Esse é o conteúdo manifesto do sonho. O conteúdo latente vão ser os desejos e pensamentos inconscientes que deram origem ao sonho. Então, esse conteúdo latente, ele é aquele que nós não acessamos com facilidade. Nós nos lembramos ao acordar que tivemos um sonho em um lugar específico, com pessoas específicas, aquela narrativa do sonho, o que aconteceu. Agora, os desejos e pensamentos inconscientes, nós não sabemos quais são, mas foram eles, segundo Freud, que deram origem àquele sonho. O trabalho do sonho, segundo Freud, ele usa essa expressão, é transformar esse latente, esses desejos e pensamentos inconscientes, nós não queremos ter um contato direto, em manifesto, naquela história, naquela narrativa, por meio de mecanismos psíquicos. E quais são os mecanismos que Freud trazia, então, para falar do trabalho do sonho? O primeiro mecanismo que ele dizia existir é o mecanismo da condensação. Vários elementos latentes, inconscientes, se juntam em uma única imagem. Um exemplo disso poderia ser um exemplo de uma pessoa, um homem que sonha que ele está matando o prefeito da cidade, que ele está atirando no prefeito da cidade. Ou então ele sonha que está matando um líder religioso, um pastor, um padre. Pode ser que, ao ser levado no sonho por esse desejo agressivo, ele esteja, na verdade, aquela pessoa ali, aquele ato de matar aquela pessoa, representando algum conteúdo latente também que seja algum desejo agressivo, talvez relacionado a outra pessoa. Nesse caso, pode ser relacionado ao pai, mas por ser absolutamente, né, para aquela pessoa imoral, errado, ela matar o seu pai, no sonho, ela mata outra pessoa, mata ali o prefeito, mata ali o líder religioso. Isso pode estar trazendo a questão, ser um exemplo aí de um conteúdo do sonho. Um outro mecanismo de trabalho do sonho, o deslocamento, é quando a intensidade afetiva é desviada de uma ideia importante para outra secundária. Então, aquela pessoa, ela. Cabe aqui o exemplo anterior, né, da agressividade. O sentimento agressivo, o sentimento da raiva. Talvez aquela pessoa ela passou por um momento de raiva, de discussão, ou então ela teve uma notícia que a deixou profundamente aborrecida, irritada, e ela dorme e ela sonha que está lutando com um animal, ela sonha que ela está sendo talvez picada por uma cobra, que tem algum animal a perseguindo e que ela está lutando com aquele animal. Isso pode ser um exemplo dos sentimentos, daquela intensidade sendo desviada daquela ideia, que é a real, que está ali no seu inconsciente, para outra ideia, uma ideia de uma ideia mais importante para uma secundária. A dramatização é quando pensamentos abstratos se transformam em imagens visuais. Aí é bastante interessante a dramatização, porque ela mostra para nós o como é rico o nosso ambiente de imaginação e de fantasia. Porque, por vezes, nós sonhamos com coisas que nos parecem impossíveis, não é mesmo? Sonhamos que estamos voando, sonhamos que estamos numa ilha no meio do alto mar, sonhamos que estamos, né, passeando em outro país, ou sonhamos com também lugares diferentes do que vivemos.
No momento presente, é muito comum pessoas que sonham com lugares, cidades que moraram na infância, casas específicas, né, em que a família foi criada. É muito comum que esses lugares, eles representem, são imagens visuais que representam pensamentos abstratos daquela pessoa. Talvez um lugar de conforto, quando a gente pensa aí na casa da família, da casa da infância, desse lugar de conforto. Ou então essa casa da infância, sendo um lugar de dor, também um lugar de angústia, se é um lugar em que possivelmente se viveu algum trauma. Outro mecanismo aqui de trabalho do sonho, a elaboração secundária. O sonho é organizado para parecer lógico e narrável. Embora muitas vezes nós percebemos que muitos elementos se juntam, né, dentro de um sonho, pessoas diferentes, lugares, situações, o sonho ele vem organizado para parecer lógico e narrável. É possível contar aquele sonho. E isso é um mecanismo de trabalho do sonho. Quando ele pega os conteúdos latentes, muitas vezes variados, inconscientes, desejos reprimidos, os sentimentos, as memórias, e ele traz para esse conteúdo manifesto organizando de maneira a parecer lógico e narrável. Freud diz que o trabalho do sonho consiste essencialmente em deslocar e condensar o material psíquico. Então, ele dá muito enfoque nesses dois primeiros mecanismos de trabalho do sonho. Por quê? Porque o sonho ele vai proteger a mente do indivíduo. Ele não vai deixar que naquele momento do sono, enquanto o indivíduo dorme, enquanto o indivíduo é totalmente vulnerável, ele baixa todas as suas defesas, ele não vai permitir que o inconsciente venha para o consciente. Como que ele impede? Ele disfarça os conteúdos através do sonho. Como se interpreta então um sonho dentro da análise para Freud? Para interpretar um sonho, não se deve buscar símbolos universais, mas usar a associação livre do sonhador. Não existe um livro, então, de sonhos, de interpretação. Freud, dentro da sua obra, ele vai trazendo algumas questões que ele percebe em que há essa condensação, alguns elementos específicos que vão por seguidas vezes, pela experiência dele, representar coisas parecidas na vida de algumas pessoas. E assim a gente vai podendo dar esses exemplos, como eu estou dando aqui dentro dessa aula. Mas ele deixa muito claro de que se interpreta o sonho da pessoa através da associação livre dessa pessoa. Cada elemento do sonho da pessoa vai remeter a conteúdos daquela pessoa, conteúdos pessoais e únicos. Então, ele diz que o método da interpretação consiste em pedir ao sonhador que associe livremente a cada detalhe do sonho, sem crítica nem censura. Então, ele vai falar. Ele vai falar a respeito do seu sonho. Ele vai falar a respeito de cada elemento, do que ele percebe, do que ele observa, do que tem a ver com a vida dele. E ali dentro vai ser construída a interpretação. O sonho, então, ele faz o quê? Ele revela esses conteúdos reprimidos, que vêm disfarçados. Eles não chegam claramente à consciência durante a vigília. E existe uma censura psíquica, que vai deformar o desejo inconsciente para que o sujeito não se choque com ele de forma direta. No sonho, a censura mostra sua atividade, mas de forma mais branda que na vigília. Por quê? Porque enquanto estamos acordados, enquanto estamos vigilantes, o nosso consciente, ele está ali repleto de imagens do que está acontecendo, sensações físicas do aqui e do agora. Então, o nosso conteúdo psíquico está ligado ao nosso consciente. E o inconsciente, sim. Ele vai procurar aflorar, às vezes, num lapso da fala, num lapso de movimento. Ele vai vir, né, na própria associação livre. Mas há uma grande censura. Então, vai ser mais difícil desse inconsciente deixar escapulir alguma coisa. Mas durante o sono, durante esse momento de vulnerabilidade, Freud entendeu que essa censura ela é diminuída, mas mesmo assim ela ainda existe. Então, os conteúdos são reprimidos, eles são ali disfarçados, são deformados, deslocados, condensados, para que não se chegue diante do sujeito o seu desejo reprimido, o seu desejo inconsciente de maneira direta. Nesse sentido, então, a função dos sonhos, para Freud, é proteger o próprio sono do indivíduo, para que ele consiga, de fato, dormir.
Ao realizar disfarçadamente os desejos inconscientes, ele evita que eles despertem o sujeito, porque se fosse visto ali o desejo, o sujeito despertaria. Quais são as fontes dos sonhos? Isso é bem importante tratar também, bem interessante, olha só. O sonho, ele não vai trazer apenas os nossos conteúdos passados, não. Ele vai trazer também aquilo que é do dia, as experiências diárias recentes. Tudo o que aconteceu nas últimas 24, 48 horas pode entrar no sonho. É aquilo que é chamado do resto do dia. Não podem ser fatos triviais, notícias que foram ouvidas, conversas, acontecimentos emocionais marcantes também. Tudo aquilo pode entrar no sonho daquele dia, né? Freud chamou isso, né, de resíduos diários, chamamos também de resto do dia. Aí tem um exemplo aqui, né? Sonhar com uma discussão no trabalho que ocorreu no dia anterior. Pode-se sonhar, então, com uma discussão, porque aconteceu no dia anterior. Sonho também vai trazer, né, como já bem dito aqui, experiências infantis e memórias remotas também podem vir. Sonhos podem evocar memórias antigas, às vezes esquecidas ou reprimidas. Elementos da infância ou eventos passados aparecem disfarçados, ligados a desejos inconscientes. Comentei agora há pouco, né, no exemplo da casa da família, às vezes algum brinquedo, animal de estimação, às vezes alguma lembrança reprimida ou esquecida, ela pode voltar no sonho, né? Um exemplo aqui que é trazido também é sonhar com professores ou colegas da escola. Isso pode simbolizar, né, autoridade ou competição atual também. Aí, nesse momento de associar, é preciso justamente ouvir da pessoa, né, o que que ela está vivendo, né, no seu momento ali de trabalho, no seu momento de escola, na sua vida profissional. Pode-se ter alguma coisa a ver específica. Desejos inconscientes também podem ser fontes dos sonhos, o que tratamos até agora. O núcleo do sonho, segundo Freud, é esse. É sempre uma realização de um desejo reprimido. E esse desejo pode ser de qualquer ordem. Pode ser um desejo sexual, pode ser um desejo agressivo, né? Um desejo de ambição, de reconhecimento. Aí trago mais um exemplo: sonhar com voar, que pode simbolizar o desejo de liberdade ou também o desejo de superar obstáculos. Fontes dos sonhos, influências externas, sons, cheiros, sensações físicas enquanto dormimos podem ser incorporadas ao sonho. Olha só que interessante isso aqui. Se você sente, talvez, né? Às vezes você adormece com uma panela no fogo e sente ali o cheiro do queimado, você pode, no seu sonho, começar a ter um sonho com um incêndio. A gente vai ver um exemplo parecido aqui de Freud, que ele traz daqui a pouquinho. E mesmo sons, né? O som, você pode ouvir algum barulho de fora, passou um carro na rua, alguma coisa te acordou, mas você desperta sonhando que tem uma campainha batendo ou que tem alguém te chamando. São as sensações físicas exteriores. Ou mesmo, né, tem exemplos aqui, olha, ouvir um relógio tocando, sonhar que alguém bateu a porta, sentir frio, né, e sonhar com neve, isso pode acontecer. São estímulos incorporados que Freud traz. Outra fonte dos sonhos também os processos psicológicos internos, é claro, os estados emocionais, os conflitos internos. Culpa, ansiedade ou frustração pode gerar material de sonhos, material onírico. Às vezes, quando as pessoas estão passando por processos de luto, elas têm muitos sonhos referentes àquela pessoa que foi perdida, e isso é comum. Ali dentro da interpretação ali, é possível perceber, né, a pessoa ali tendo esse contato com a pessoa ali, como aquilo é a realização também de um desejo, e ao mesmo tempo é uma manifestação, né, dessa dor da separação. Um outro exemplo aqui, ó, sonhar com água turbulenta pode refletir ansiedade ou conflito interno. Então, são questões que as pessoas vão trazendo, nós precisamos ouvir de um a um. Qual que é a importância dessa obra, né, interpretação dos sonhos de Freud? Primeiro, é essa obra que inaugura esse conceito, a concepção do inconsciente estruturado e dinâmico. Então, essa tópica de Freud é colocada nessa obra, então ela é muito importante. Ela vai introduzir também a técnica da associação livre como um método de interpretação. Associação livre como um método de interpretação. Ela vai abrir a via para entender sintomas neuróticos como formações do inconsciente, semelhantes aos sonhos.
Por que isso é importante falar? Porque a história da construção da psicanálise passa pelo estudo das neuroses, não é mesmo? Freud, ele começou ali estudando as suas pacientes histéricas, e a partir ali dessa clínica dele com as histéricas, que ele foi entendendo cada vez mais e construindo a ciência que é a psicanálise. E nesse sentido, ele foi estudando aquelas mulheres, foi ouvindo aquelas mulheres e foi ouvindo também a respeito dos sonhos dela, foi ouvindo a respeito dos sonhos dele mesmo, foi estudando muito a ele mesmo e a outras pessoas, atendendo as pessoas que ele pôde ali trazer hoje o que para nós parece comum, o que para nós, né, é fácil de ler, é fácil de estudar. Mas essa obra é muito importante nesse sentido, porque ela é até do início, né, do trabalho de Freud e já foi ali um marco sem dúvida nenhuma. Na interpretação dos sonhos, segundo ele, encontramos a via régia para o conhecimento do inconsciente. Então, essa é a estrada real para se conhecer o inconsciente, segundo Freud, os sonhos. Agora eu quero trazer alguns sonhos que Freud conta dentro do seu livro Interpretação dos Sonhos e como ele traz interpretações dele. Vamos trabalhar nisso agora. O sonho que eu comentei agora há pouco, que eu diria. Um pai tinha velado durante várias noites o corpo do seu filho que havia morrido. Cansado, entregou-se por algumas horas ao sono, deixando junto ao cadáver um velho homem que devia velar. No sonho, o pai vê o filho de pé junto ao seu leito, agarrando-o pelo braço e murmurando em tom de queixa: Pai, não vês que estou queimando? O pai acorda, percebe o brilho e constata que a mortalha e parte do corpo do filho estavam queimando, pois o velho havia adormecido e deixado cair uma vela acesa. Olha que interessantíssimo esse sonho. O que que Freud traz de interpretação desse sonho? Ele explica que esse é um exemplo claro de como um estímulo externo, como falamos agora há pouco, o fogo, a luz, o cheiro, pode ser incorporado ao sonho. Mas, ao invés de acordar de imediato com o estímulo externo, o pai transformou o estímulo em uma cena onírica, em um sonho, prolongando o sono por alguns instantes. Mas o que é notável, diz Freud, é que a fala do filho morto realiza para o pai um desejo inconsciente. O filho, primeiramente, volta a falar com o pai. Ou seja, por um momento o pai sonhou o impossível, que é ter de novo contato vivo com o filho perdido. Olha só como é interessante essa interpretação desse sonho. Freud traz sonhos dele mesmo. Esse sonho é bastante importante. O sonho de Irma, ou o sonho também chamado de a injeção de Irma. Esse é o primeiro grande sonho analisado por Freud e ocupa um lugar central logo no início da obra. Freud sonha com a sua paciente Irma queixando-se de dores. Ele a examina, encontra sinais de infecção e outros colegas médicos aparecem em seu sonho. Qual que é a interpretação que Freud dá a esse sonho? Freud mostra que o sonho realiza o desejo dele de se inocentar contra o fracasso no tratamento de Irma. A gente vai se aprofundar nesse sonho daqui a pouquinho. Ele projeta então a responsabilidade em outros médicos nesse sonho e até na própria Irma, livrando-se da culpa. Esse sonho é considerado a pedra fundamental da psicanálise porque Freud se analisa a si mesmo e descobre a realização de um desejo inconsciente. Olha que importante, Freud analisando a ele mesmo. Freud também tem um sonho com o pai dele. Freud sonha com o pai vivo, mas em uma cena que evidencia sentimentos ambivalentes. Serve então para quê? Para Freud mostrar, né? Freud traz esse exemplo desses sentimentos ambivalentes, como os sonhos eles podem revelar também os desejos hostis que são reprimidos contra figuras amadas, nesse caso aqui, o pai. Esse sonho é frequentemente também ligado às reflexões sobre o complexo de Édipo, que é o complexo, né, que é vivido pela criança, né, em desenvolvimento da sua personalidade, ali dentro do estudo das fases psicossexuais, nós vemos que o complexo de Édipo é muito importante para poder trazer ali a formação do superego.
E quando há a formação do superego, são justamente, né, as figuras de cuidado, né, especialmente a figura paterna é que faz o corte, é a figura paterna que faz o não, a figura paterna que faz o limite. E nesse sentido, muitíssimas vezes, né, nós vemos a questão, né, do menino, do filho que ele foge do pai, né, pelo medo da castração e ao mesmo tempo ele precisa se identificar, se espelhar no pai, porque o pai, assim como ele, tem o falo e a mãe ali lhe é proibida. Essa é a questão do complexo de Édipo nos meninos. Para as meninas, nós vemos o complexo de Édipo invertido, que vai falar, né, do espelhamento com a mãe, a partir desse entendimento de que ela não tem o falo como o homem tem, como o pai lhe é proibido. Para ela ter o falo, ela precisa se espelhar com a mãe, para que no futuro ela possa também ter um homem na vida dela. Nesse sentido, nós entendemos que as figuras, a figura materna, a figura paterna, essas figuras de cuidado, as figuras de amadas da primeira infância e da infância, elas são extremamente importantes na formação da pessoa. Nesse sentido, então, os desejos hostis que são parte do relacionamento com as figuras maternas e paternas, porque é impossível que não hajam esses sentimentos ambivalentes, porque há necessidade de limites. Nesse sentido, nós precisamos, né, entender, e Freud traz para nós que por mais que amados e maravilhosos possam ser os pais nos discursos, né, de alguns pacientes, o nosso discurso, há um espaço para os sentimentos ambivalentes, para os sentimentos hostis. Há um momento do amor e há um momento também do ódio. E nesse sentido é preciso que os dois sentimentos sejam acolhidos e entendidos. Mas porque muitas vezes isso é impossível de se admitir de forma consciente pelo indivíduo, o sonho é um dos locais em que esses sentimentos vão aparecer. Os sonhos é um desses locais em que o desafio com o pai, o desafio com a mãe, a desavença, a raiva, o rancor, alguma falta de perdão, alguma dificuldade, vai aparecer. Outro sonho, sonho do cavalo branco, citado por Freud a partir de outra pessoa que o conta. Alguém sonha com a morte do cavalo branco da família. Freud interpreta como o desejo de morte disfarçado de outro objeto, onde o cavalo substitui uma pessoa querida, né? Esse é o mecanismo de deslocamento. Talvez aquela pessoa tinha ou tenha, né, pela interpretação de Freud, o desejo de que alguém da família morra, alguém da família que lhe esteja causando algum problema morra, mas como é muito pesado para que a pessoa ela sonhe com a morte daquela pessoa, o trabalho do sonho ali, né, o trabalho do sono ali, é transformar esse conteúdo latente no conteúdo manifesto, que é mais palatável, mais tragável. A pessoa sonha então com a morte do cavalo branco da família. Outro sonho também é o sonho do tio com a sobrinha. Freud traz a história de um homem que sonha que a sua sobrinha favorita está morta. Ele fica ali angustiado com esse sonho, com um pesadelo, né? Podemos dizer assim. Freud mostra que até esse sonho angustiante, ele corresponde a um desejo inconsciente daquele tio. Seria o desejo de livrar-se de uma obrigação. Nesse caso, ele quer se livrar da herança ou dos encargos familiares ligados à sobrinha, o cuidado que ele deve a essa sobrinha, mostrando ali mais uma vez a questão da ambivalência dos sentimentos, não é mesmo? E quanto isso é próprio das pessoas, é próprio do ser humano, mas que por não ser aceito pela própria pessoa, ele precisa ser disfarçado, ser deformado ali no sonho. Vamos então nos aprofundar um pouco no sonho principal que Freud conta nessa obra, que é o sonho da injeção de Irma. É interessante nós fazermos isso agora, porque nesse sentido nós vamos compreender que não é apenas uma questão de uma interpretação, uma explicação do que é o sonho, mas é importante entender o contexto daquela pessoa que sonha, entender o que aqueles elementos podem significar e dessa também disposição da pessoa de entender o sonho dela. Freud, nós podemos ver que ele mesmo se interpreta, ele mesmo se analisa, porque ele tinha ali condições, conhecedor da psicanálise, disposto a estudar ele mesmo, então ele tinha condições de fazer.
Quando nós vamos interpretar o sonho de alguém, nós precisamos ter muito cuidado para não usarmos os nossos recursos, para não usar o que nós achamos, o que nós pensamos, a nossa experiência de vida, mas interpretar o sonho a partir da associação livre da pessoa que sonhou, do repertório dela, porque o sonho é muito subjetivo. Vamos entender então aqui o contexto que Freud estava vivendo quando ele sonhou. Freud havia tratado sua paciente Irma, mas os resultados não eram satisfatórios. Ele sentia-se culpado e sob pressão de amigos médicos. Na noite do aniversário de sua esposa, após uma conversa sobre o caso, Freud adormeceu e sonhou. O que que ele sonhou? No sonho, Freud encontra Irma em uma festa e reclama dos seus sintomas. Olha que interessante. Freud encontrou Irma em uma festa. Ali tinha sido justamente a noite, né, que era do dia do aniversário da esposa de Freud. Então, esse elemento festa, olha como é que ele vem como um resto do dia. Freud, então, vai examinar Irma de alguns sintomas. Paciente dele, ele examina, vê sinais estranhos na garganta, manchas brancas com aspecto repulsivo. Ali, então, naquele sonho, outros médicos aparecem, o Otto e o Leopold. Otto, então, diz que aplicou em Irma uma injeção de propil, com uma seringa não muito limpa. Então, conclui-se ali que a causa da doença dela foi a injeção mal aplicada. Quem aplicou a injeção? Foi o Freud? Não, foi o Otto. Qual a interpretação que Freud fez? Ele aplicou a associação livre. Ele começou a pensar ali sobre o sonho, falar sobre o sonho, imaginar. Ele percebeu que havia nele, em relação ao tratamento de Irma, um desejo de inocentar-se. O sonho mostra que Freud não é o responsável pela piora de Irma. A culpa recai sobre Otto, que lhe dera a injeção. Então, o que que Freud realiza ali naquele sonho? O desejo de ser inocente, da dificuldade do tratamento, da não conclusão daquele tratamento. Há ali, nesse sonho, né, um ponto que é a autocrítica transformada em defesa. No fundo, Freud, de fato, se sentia culpado. Mas o sonho serve a quê? Serve para inverter a acusação e proteger o eu. O sonho protege Freud. Embora ele se considere culpado, ele se sinta frustrado de não conseguir tratar Irma, o sonho ali o protege. Realização do desejo, então, muito claramente, o desejo realizado é o de não ser culpado pelo fracasso do tratamento. O sonho absolve Freud e coloca a responsabilidade em outra pessoa. A gente percebe aí os elementos, o conteúdo manifesto, que é a história da injeção, aquele exame, a doença da Irma, e o conteúdo latente, que é o desejo inconsciente de Freud de se livrar da culpa e da responsabilidade nesse caso. Vocês percebem, então, como não é possível, não é o correto se interpretar um sonho fora do ambiente, fora da associação livre do sujeito? Quais são as conclusões que Freud tira? Os sonhos realizam desejos inconscientes. A análise mostra que o conteúdo onírico só se explica pelas associações pessoais do sonhador. E esse sonho, então, ele vai se tornar o sonho paradigma de Freud. E é a partir dele que ele afirma que o sonho é a realização disfarçada de um desejo. Então, é dentro do contexto daquela pessoa específica que vai ser possível interpretar um sonho. É muito interessante quando estudamos a psicanálise, porque a maioria das pessoas, elas enxergam os sonhos e enxergam a interpretação dos sonhos, especialmente, através desse olhar de que há um código específico que seja válido para todas as pessoas. Mas não é assim que a psicanálise o vê, não é assim que a psicanálise enxerga os sonhos. Indo já para o final dessa aula que nós nos encontramos, trago aqui várias frases de Freud para nós pensarmos
e finalizarmos esse assunto da interpretação de sonhos. Primeiro, os sonhos são um dos meios pelos quais o nosso inconsciente tenta se comunicar conosco. Quando estudamos a tópica de Freud a respeito do consciente, inconsciente, pré-consciente, sempre podemos, né, levar à nossa mente aquela metáfora que o próprio Freud traz do iceberg. Ali em cima das águas, né, na parte mais alta, fora das águas perceptíveis, nós temos o consciente, que é o aqui, o agora, aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós podemos perceber com os nossos sentidos no ambiente onde nós estamos. Nós temos ali o pré-consciente, que é como se fosse a primeira face ali das águas, que são aqueles conteúdos que nós podemos buscar com facilidade na nossa memória. A gente trabalha muito pensando nessa questão das memórias, aquilo que a gente lembra que a gente comeu hoje cedo, ontem, aquilo que aconteceu mais recente. E entre o consciente e o pré-consciente, a gente vai estabelecer aquelas relações entre aquilo que é prazeroso e aquilo que não é prazeroso. Nós vamos perceber. Quando nós descemos, vamos nos aprofundando nas águas, nós vamos tendo ali esse reservatório enorme, né? O iceberg, ele tem essa imagem, essa formação específica de ser muito maior por baixo das águas, no fundo do oceano, do que em cima daquilo que se vê em cima. E ali, aquele bloco enorme é o que vai estar ali, é onde vai estar guardado ali, o que vai representar ali as nossas memórias, os nossos desejos, nossos impulsos, que não são de fácil acesso. Tudo que nós vivemos, segundo a psicanálise, desde o ventre das nossas mães, está armazenado dentro de nós. E por vezes, esses conteúdos eles querem sair. Existem mecanismos que nos defendem e que estão segurando esses conteúdos através do mecanismo primário do recalque, que vai prender esses conteúdos para que, principalmente aquilo que foi desprazeroso, aquilo que foi sofrível, doloroso, não venha para fora para nos machucar novamente. Mas o inconsciente, ele em todo tempo, ele nos influencia e ele tenta se comunicar conosco. Por isso é importante que nós venhamos nos conhecer. E a análise é um excelente lugar para isso, a análise pessoal. Quando falamos dos sonhos, os sonhos então são uma manifestação do nosso mundo interior, revelando os nossos desejos, medos e conflitos mais profundos. Comece a observar os seus sonhos, anote os seus sonhos, pense a respeito deles, procure fazer associações do seu sonho com situações que você está vivendo, com situações do passado. Deixe sua mente pensar sobre isso, você vai se conhecer cada vez melhor. Os sonhos são também o quê? Uma expressão simbólica do nosso inconsciente e podem revelar insights valiosos sobre a nossa vida psíquica. Então, nós vemos aqui os sonhos, né? O Freud coloca os sonhos aqui como uma expressão simbólica. Por quê? Porque eles não vêm com clareza. O conteúdo inconsciente, ele não vem puro, mas ele vem disfarçado, deformado através de símbolos. Para quê? Para que nós possamos enxergar algo, mas para ao mesmo tempo nos protegermos desse algo que muitas vezes não queremos ver. Esse lugar, então, da psicanálise, que é o lugar onde nós estamos, eu e você, esse lugar da psicoterapia, ele deve ser esse ambiente seguro e não julgador para que o paciente possa explorar os seus pensamentos e emoções. Ele possa contar os seus sonhos mais loucos, pode falar, né, das suas fantasias, daquilo que ele imagina, daquilo que ele pensa, e ele possa, de fato, contar tudo o que ele quiser, associar livremente, falar. Muitas vezes nós vamos precisar, né, de várias sessões para que a pessoa se sinta em liberdade para isso, mas do nosso lado nós devemos estar sempre prontos para poder dar a ela esse ambiente seguro, acolhedor, não julgador, para que ela possa falar. A psicanálise, então, é um processo de autodescoberta que ajuda o paciente a se libertar de seus padrões de pensamentos limitantes. Talvez a forma de viver daquela pessoa, ela está a um passo de ser transformada. Mas ela precisa falar a respeito dos seus pensamentos limitantes, a respeito dos seus traumas, a respeito das suas dificuldades. E ao se descobrir, essas portas podem ser abertas. A psicanálise ajuda o paciente a entender a relação entre a sua história de vida e seus problemas emocionais atuais.
Nesse sentido, na próxima aula, nós vamos explorar o tema da entrevista e também o tema da anamnese, e vamos poder falar sobre essas questões tão importantes da história de vida, de trazer a história de vida da pessoa para dentro da análise e de como ir trabalhando os problemas emocionais ali da pessoa, ainda dentro desse tema da teoria, da análise e da interpretação. O objetivo da psicoterapia é ajudar o paciente a se tornar mais consciente de seus próprios pensamentos e sentimentos. Então, trazer o inconsciente à consciência é a nossa função, é o nosso lugar de trabalho, é o trabalho da análise, tornar aquela pessoa mais consciente dos próprios pensamentos e sentimentos dela, do que ela quer, do que ela deseja, de quem ela é. E isso só pode ser feito a partir dela mesma, porque nós não estamos no lugar de moldá-la a um padrão, mas de permitir que ela fale de si. Nesse sentido, é possível que a psicanálise seja um processo de cura que ajuda o paciente a se libertar das amarras emocionais do passado. Uau, que privilégio, não é mesmo? Podemos trabalhar com a psicanálise, podemos dar a mão às pessoas e ajudá-las nesse processo de tratamento. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui nessa aula. Na próxima aula, na aula 2 desse módulo, nós continuaremos falando então desses assuntos tão importantes. Muito obrigada mais uma vez por estar até aqui. Um abraço, continue estudando.